Seguindo aqui, vamos entrar na fisiopatologia da FPAS. Então, como que a FPAS acontece, né? Vamos lá, gente. Então, como eu falei já na introdução, a fisiopatologia da FPAS é pouco compreendida, assim como da maioria das alergias não IgEs mediadas, tá? A gente sabe que o acometimento principal da FPAS é no trato gastrointestinal, né? Nos últimos anos, a gente teve uma evolução da compreensão da patogênese, mas ela ainda continua sendo mal compreendida, tá? E aí você tem uma combinação de imunidade inata, imunidade adaptativa, que é aquela que envolve linfócitos T, citocinas, que vão levar a um processo de inflamação, e aí você tem também a ativação do sistema nervoso autonômico. Porque o paciente com FPAS, ele vai ter vômitos intensos, vai desenvolver hipotonia, letargia, taquicardia durante esses episódios. Então, você tem um envolvimento de tudo isso, tá? Primeiro, imunidade inata, onde eu tenho envolvimento de monócitos, neutrófilos, que são aquelas primeiras células que vão atuar frente a um antígeno. Segundo, vem a imunidade adaptativa, onde a gente vai ter linfócitos T atuando, tá? Então, existe aqui aumento da produção da expressão de interleucina 2 e interleucina 5. Essas interleucinas são secretadas por linfócitos T e vão aumentar a atividade de células NK e também a maturação dos eosinófilos. Nós temos aqui elevação significativa da interleucina 17, que é produzida pelas células T helper 17, tudo célula T, tá? Tem aumento da interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória, nos pacientes que têm FPAS resolvido, né? Então, os que estão curados de FPAS, eles têm um aumento de interleucina 10, que tem esse potencial anti-inflamatório, tá? Então, aqui a gente tem imunidade inata, imunidade adaptativa, que é seria o mediado por células, né? E não temos produção de anticorpos. Então, a associação com a produção de anticorpos aqui é nula. Depois, dentro da fisiopatologia, a gente tem uma disfunção autonômica, né? O sistema nervoso autônomo tá aqui. E a gente consegue ver que tem uma desregulação, uma exacerbação do sistema nervoso autônomo por isso pode ser observado quando você vê uma resposta cardiovascular exagerada. O paciente tem hipotensão, instabilidade hemodinâmica, e tudo isso está associado aos sintomas gastrointestinais, de náusea, vômito, tá? Então, existe sim essa alteração autonômica. A gente não sabe muito bem se a ativação, se essa resposta do sistema nervoso autônomo na FPAS é secundária aos sintomas gastrointestinais, ou se ela já aparece diretamente por conta da ativação, né, dos mediadores inflamatórios. Então fica nessa dúvida, se são os vômitos vômito, a inflamação no trato gastrointestinal que desencadeia, ou se a liberação das citocinas inflamatórias durante o processo do FPAS é que faz essa exacerbação do sistema autonômico. Isso a gente não sabe, tá? Mas o que nós sabemos? Que muitas vezes o uso da ondansetrona, que é um antagonista seletivo da serotonina, ajuda nos episódios agudos de FPAS. Então, a gente pode acabar utilizando essa medicação nos episódios agudos. E existe, né, e aí a gente já entra num outro tópico aqui dentro da fisiopatologia, que sabe-se que existe uma superprodução de serotonina no intestino dos pacientes com FPAS. Então, caso você não saiba, o trato gastrointestinal é o maior produtor de serotonina que a gente tem, né? E a serotonina, ela acaba desencadeando sintomas como vômitos, como diarreia, esses sintomas gastrointestinais que são observados no paciente com FPAS. E como a gente tem grandes estudos, grandes avanços, né, no estudo da microbiota, que são os bichinhos que moram dentro do nosso intestino, viu-se que existem populações de bactérias que aumentam a produção de serotonina no trato gastrointestinal. E os pacientes que têm FPAS, eles acabam tendo um aumento dessa população de bactérias que induzem, né, a produção de serotonina. Então, a gente tem também esse aumento de serotonina justificando a fisiopatologia da FPAS.
Vocês veem que é complexa, ninguém sabe muito bem como é que funciona, mas nós temos imunidade inata, imunidade adaptativa, desregulação autonômica e microbiota, desbiose, né, com aumento de produção de serotonina envolvida na fisiopatologia da FPAS.